E nessa noite, nós vamos também meditar, como o culto já vem conduzindo, a respeito de Jesus, esse que é a ressurreição e a vida. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, do verso 17 ao 46. O texto, ele é um pouco longo. Quando nós pregamos textos longos aqui na igreja, geralmente a gente costuma ler à medida que vai expondo. Mas eu peço a paciência dos irmãos para nós lermos todo de uma vez, para que os irmãos possam perceber, porque é um texto muito rico, o movimento do texto, e assim o Senhor já ministrar aos nossos corações ao momento da leitura. João 11, do 17 ao 46, os irmãos mesmo assentados, mas com reverência, acompanhar a palavra do Senhor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, e aqui nessa noite nós já declaramos o poder que o Senhor tem sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. E nessa noite nós temos o privilégio, o Senhor nos dá a graça de ouvirmos mais uma vez a respeito dessa verdade bendita. Pedimos, ó Deus, que à luz dessa realidade, os nossos olhos possam ser
abertos, os nossos corações possam estar abertos para ouvir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito aplique no coração de cada um que está aqui, ó Deus, para que também tenham a reação de muitos daqueles quando viram Jesus, de crer que Ele é o Filho de Deus. É no nome de Jesus, aquele que fala hoje e fala sempre, é que nós oramos confiados. Amém. Amém. Essa época de Páscoa é sempre um tempo de reflexão, seja por motivos errados, onde as pessoas se reúnem simplesmente para festejar um tempo em família, mas é um tempo também onde muitos lembram sim de Jesus, onde há reflexões ditas aí fora, inclusive por pessoas que não são cristãs, a respeito de Jesus, reconhecendo a figura de Jesus, que Ele foi um homem importante, que Ele foi um homem influente, que Ele foi um homem com ensinamentos preciosos. E muito se fala a respeito de Jesus. Muitas pessoas sabem muito a respeito de Jesus. Já leram, já ouviram. Mas, meus queridos, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, uma coisa que nós não podemos cair no erro é achar que saber, que conhecer apenas a Cristo resolve. Se esse conhecimento, ele não estiver ligado com a fé, com a crença de quem Jesus é, de se apegar a Cristo como aquele que é o Salvador, a esperança, o Redentor, a ressurreição e a vida, nada adianta você ouvir, você ler, você saber muito a respeito de Jesus. E esse texto nos mostra a respeito disso. Afinal de contas, nós observamos aqui como a palavra crer, ou o ato de crer, aparece de forma repetida no texto, pelo menos 8 vezes. Esse momento, esse milagre realizado por Jesus, foi o último e o maior dos milagres públicos que Jesus operou, registrado por João. Ele foi realizado justamente na última semana, antes dele ser preso e morto na cruz. E o grande objetivo do Evangelho de João é mostrar quem Jesus é. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que as pessoas, vendo essa verdade, elas crescem e tivessem vida em Jesus. E neste relato, que é descrito apenas por João, nós vemos o máximo da obra milagrosa de Jesus. Nós vemos aqui tanto a humanidade, Jesus foi 100% homem, como nós vemos também a sua divindade. Jesus é plenamente Deus. Quanto à sua divindade, nós percebemos aqui o poder, a autoridade de Jesus sobre a morte. Quanto à sua humanidade, nós percebemos aqui um Jesus empático, um Jesus que sente a dor, a tristeza, a aflição, que se relaciona com os homens. E João, escrevendo aqui sobre a inspiração do Espírito, relata aqui de forma muito cuidadosa esse milagre, que traz algo incomparável e inegável, uma prova de que Jesus é de fato quem ele dizia que era, o próprio Deus, o Filho de Deus. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos uma das 7 declarações que o próprio Cristo faz de si mesmo, aqui no Evangelho de João. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, e aqui ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E nessa afirmação, ela aponta para uma realidade quádrupla, que aponta para um problema, para uma solução, para um consolo e uma esperança. E é sobre isso que eu queria meditar com os irmãos nessa noite. Vejamos primeiro, então, o problema, que é a realidade da morte, encontrado aí no verso 17. Nós somos informados nesse versículo que quando Jesus chegou à cidade de Betânia, ele encontrou Lázaro morto, sepultado já há 4 dias. E é preciso nós destacarmos aqui a proximidade, a amizade, o amor que Jesus tinha por esses 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Em outra ocasião, Jesus, inclusive, já estivera hospedado na casa deles. Mas a aflição bateu na porta dessa família. E aqui nós já encontramos uma lição preciosa.
O fato de sermos amigos de Jesus, o fato de andarmos com Cristo, de termos relacionamento com Ele, de sermos seus discípulos, isso não nos poupa de aflição. Nós iremos passar por momentos difíceis. Nós iremos passar por momentos de tribulação, de dificuldade. Outra coisa que nós percebemos aqui é que as coisas de Cristo, do reino, ocorrem no tempo dele. Há uma discussão, por que Jesus não veio antes? Mas Jesus veio no tempo estabelecido. Jesus veio no tempo e operou no tempo que ele mesmo já havia determinado. Inclusive, quando chamaram Jesus para ter com Lázaro, ele diz, olha, não se preocupem, porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifesta. Jesus não estava distante. Jerusalém, onde Jesus estava, era cerca de 3 quilômetros da cidade de Betânia, e ele não foi de imediato se encontrar com Lázaro, Marta e Maria. Mas então nós somos informados aqui, que quando Jesus chega nesse lugar, Lázaro já estava morto, e já tinha 4 dias que ele tinha sido sepultado. Certamente, meus irmãos, isso não pegou Jesus de surpresa. Jesus já havia falado para os seus discípulos anteriormente que Lázaro estava adormecido, ou seja, ele estava morto. Interessante o detalhe aqui, que fala que já havia passado 4 dias. Havia uma crença entre os rabinos da época, de que até o 3º dia, a alma do morto poderia voltar para o seu corpo e ele voltar à vida. Depois do 3º dia, aí não tinha jeito, era só Deus mesmo, só um milagre para acontecer, para que mudasse a situação. E aqui estava Jesus, chegando naquele lugar, encontrando Lázaro, o seu amigo, morto. E, meus queridos, a morte é uma realidade dura de ser encarada. Certamente todos que estão aqui já enfrentaram essa situação de perder alguém querido, de perder um parente, de perder um amigo, de perder uma pessoa que você ama. A dor da morte, a dor da separação é algo realmente doído, triste. Alguns têm até pavor de tocar nesse assunto, não gostam de falar desse assunto, tem medo de morrer. Isso por uma razão simples, nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para a morte. Deus não criou o homem com esse propósito. O homem feito à imagem e semelhança de Deus tem no seu coração, como diz o sábio em Eclesiastes, a eternidade ali. Por isso nós temos essa ânsia, esse desejo de viver e não morrer. Mas por conta do pecado, por conta da queda, a morte entrou e atingiu todos os homens. Não apenas Adão e Eva, os nossos primeiros pais, mas todos pecaram, e uma das consequências do pecado é a morte. A morte física, o homem agora teria os seus dias contados aqui na terra, voltariam ao pó, porque do pó foram criados. Nós somos limitados, o nosso corpo vai definhando, enfrentamos enfermidades, e certamente um dia morreremos. Mas a morte também no sentido espiritual. O homem, depois do pecado, depois da queda, estava inapto de buscar a Deus, de agradar a Deus por ele mesmo. O homem estava separado do Senhor. Na palavra do apóstolo Paulo, morto no seu delito e pecado. Sem condição de fazer algo que agrade a Deus por ele mesmo. Mas certamente o pior e o mais terrível aspecto da morte, que é consequência do pecado, é a morte eterna. Aqueles que morrem sem Deus, aqueles que estão mortos espiritualmente e não experimentam da vida que Cristo dá, certamente enfrentarão a morte eterna, a separação eterna de Deus, o inferno. A morte, portanto, queridos, é um problema real. Como é que você encara essa realidade? Como é que você encara o problema da morte? Por mais que a ciência se desenvolva, e a gente tem visto aí vários avanços, vacinas, remédios, tratamentos, estudos
para ajudar o homem a alcançar uma vida mais longeva, mas a morte é um mal irremediável, como diria Ariano Suassuna. Ainda assim, a ciência não conseguiu uma fórmula de evitar que o homem morresse. Nós somos frágeis demais. Pequenos animais, bactérias minúsculas, vírus microscópicos, acidentes bobos, a falta de ar por alguns instantes, tudo isso é suficiente para encerrar a nossa vida aqui. E nós? Como é que a gente encara, então, a morte? Será que você é daquele que ignora, que não gosta de falar sobre isso, não pensa a respeito disso, porque simplesmente não sabe a resposta? Porque simplesmente não tem convicção do que vem depois, ou o que vai acontecer com você? Se você morresse hoje, você estaria preparado? Como você encara essa realidade que é bíblica? A boa notícia para mim e para você nessa noite é que existe uma solução para a morte. E é a segunda realidade que nós encontramos aqui no texto, a realidade da ressurreição de Jesus, no verso 18 ao verso 27. O texto diz que a casa de Marta e Maria estava cheia de parentes e amigos, não apenas de Betânia, mas da circunvizinhança também. Era costume dos judeus eles ficarem na casa do enlutado durante pelo menos uma semana, porque era pelo menos esse período que havia ali o cuidado com a família, do luto, da oração, da companhia. Por isso ainda, quando Jesus chega, haviam muitos judeus naquela região, naquela cidade, na casa desses irmãos. E quando Marta soube que Jesus estava chegando, a atitude de Marta foi típica de Marta. Marta impetuosa, alguém que sempre ia na frente, ativa, agitada, foi logo receber Jesus. E o que ela fala para Jesus é algo que demonstra tanto a sua fé, quanto também um pouco de decepção. Ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, Jesus, que tudo que o Senhor pedir para o Pai, Ele vai te conceder. Perceba que ela cria em Jesus, ela cria no poder de Jesus, cria que Jesus poderia ter curado o seu irmão. Aquela enfermidade não seria nada perto do poder maravilhoso de Jesus. Mas Jesus não veio e o seu irmão morreu. E Jesus então dá uma declaração maravilhosa: Marta, Marta, teu irmão há de ressurgir. Interessante que a resposta de Marta então não é duvidando do que Jesus disse. Ela cria na ressurreição final, de que um dia os mortos ressuscitariam. Havia um grupo de judeus, os saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos. Mas Marta não fazia parte desse grupo. Ela entendia, sabia, cria que um dia os mortos voltariam à vida, se encontrariam com o Pai. Então, Jesus faz essa afirmação maravilhosa e nos dá uma promessa que é também a solução para a morte. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Interessante que Jesus não disse: eu posso ressuscitar os mortos e dar vida. Eu posso fazer isso. Eu tenho esse poder. Mas Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é o próprio Deus que se fez carne. Jesus é a própria vida. Por meio dele todas as coisas foram criadas. E ele tem poder, glória e majestade. Ele é a própria vida. O que nós temos aqui é Jesus transformando essa doutrina. Ele tirando do papel, tirando do livro e dando forma. Eu sou a ressurreição. A ressurreição não é apenas uma técnica, a ressurreição não é apenas um conhecimento, não é apenas uma doutrina, não é apenas uma esperança que nós temos. A ressurreição, a vida, é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo. Meus irmãos, nós agradecemos e devemos valorizar as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Marta cria e amava a palavra, e olha que ela só tinha aqui o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Mas nós sabemos que somos salvos pelo Redentor. Nós não somos salvos por doutrinas.
Quando conhecemos Jesus pela fé, quando nós cremos nele, como ele mesmo diz, nós não precisamos temer a sombra da morte. Quando a gente está doente, a gente não vai procurar um livro de medicina, a gente vai procurar um médico para nos ajudar. Quando a gente está com algum problema jurídico, nós não vamos procurar um livro daqueles calhamaços de direito, nós vamos procurar um advogado para nos ajudar. Da mesma forma, diante do nosso último inimigo a ser encarado, isto é, a morte, nós não vamos e não podemos ir atrás apenas de doutrina e conhecimento. Nós vamos atrás de uma pessoa, daquele que é a solução. Nós vamos atrás de Jesus Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. Meus irmãos, em Jesus, toda a doutrina se torna pessoal. Ele encarna essa verdade. E quando pertencemos a Ele, nós temos tudo o que nós precisamos na vida, na morte, no tempo, na eternidade. Eu não sei como você encara a realidade da morte. Eu não sei se você tem medo. Eu não sei se você se sente inseguro quanto a isso. Mas eu quero lhe dizer que se você crê em Cristo, a morte não pode te derrotar. Se você crê em Cristo, você pode desfrutar de segurança mesmo em meio à morte. Se você crê naquele que é a ressurreição e a vida, você pode ter certeza da vida eterna. Porque Cristo não é apenas a ressurreição. Ele não apenas desfaz um estado físico, mas Ele dá vida. E Ele é a própria vida. Creia em Jesus. Creia na sua pessoa bendita. Creia no que Ele é. Creia no que Ele faz. Mas o texto apresenta ainda uma terceira realidade. A realidade da humanidade de Jesus. Verso 28 ao 37. E a gente percebe aqui como isso serve de consolo para nós, em meio à morte, em meio à dor. Depois de Marta ter se encontrado com Cristo, foi a vez aqui de Maria ir até Jesus. E ela faz a mesma afirmação da sua irmã: Jesus, se o Senhor tivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, certamente Ele estaria vivo aqui com a gente. E o que se segue, então, são a descrição das mais completas e profundas a respeito de Jesus como homem, da humanidade de Jesus. Quando Jesus vê Maria, aos seus pés aqui, em pranto, chorando, derramada diante de Jesus, o texto diz que Jesus agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E é interessante a gente pensar sobre essa expressão, agitou-se. Jesus, ele sentiu indignação ao ver aquela cena. Ele não sentiu prazer, ele sentiu dor. Ele ficou triste, comovido, condoído, se compadeceu diante daquela mulher, diante daquela família que chorava, que sofria por causa da morte de alguém que eles amavam tanto. Diante daquela cena, do sepulcro de Lázaro, o seu amigo, nós temos um dos menores versículos da Bíblia, mas que trazem uma grande lição, grande profundidade. O texto diz que Jesus chorou. Jesus chorou porque Ele se identifica com a nossa dor. Jesus chorou porque sabia que faltava pouco tempo para Ele também experimentar a dor da morte. Dentro de poucos dias, era Jesus que estaria no sepulcro. Dentro de poucos dias, era Jesus que sentiria o amargo fel. Era dentro de poucos dias que Jesus sentiria o chicote batendo nas suas costas, a coroa de espinhos na sua cabeça, o abandono do próprio Pai, como nós cantamos aqui nessa noite. Jesus já previa o que estava para acontecer. Ele estava diante de um dos grandes adversários que é a morte, e diante disso ele chora, revelando aqui a sua humanidade. Jesus sabe o que é sofrer. Ele foi homem de dores. E por ele saber o que é sofrer, ele se compadece de cada um de nós. Isso é marca do seu amor.
Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele chora com a gente, sofre com a gente, se importa com a gente, se identifica com as nossas dores. Existe uma música muito linda, bem antiga, um clássico, antigo não, clássico, né, Luiz? Do Sérgio Pimenta, que exprime muito bem essa verdade. Ele escreveu: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel, que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E Cristo encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu, e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender a todo homem. Jesus sabe exatamente o que você passa, o que você sofre, porque ele sofreu. Ele experimentou na pele dor física, emocional, psicológica. Jesus sofreu como um homem, ele padeceu. Homem de dores, como descreve o profeta Isaías. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite cheio de marcas, cheio de dores. Talvez você se sinta tão fraco que não sabe nem como chegou aqui nessa noite. Marcas no corpo, marcas na alma, marcas na mente, por causa da família, por conta de medos. Mas eu quero te dizer que Jesus sabe exatamente o que você tem enfrentado. Jesus sentiu dor como você tem sentido. Mas a palavra nos diz que sobre a cruz, Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, e porque Ele sofreu, porque Ele padeceu, porque Ele foi machucado, porque Ele experimentou tudo isso, eu e você podemos ser curados e sarados. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso conforto e consolo, saber quem Jesus é, o que Ele fez por nós. E por Ele saber exatamente a respeito disso, é que Ele se compadece da gente, é que Ele providencia escape, para no tempo oportuno nós fugirmos das tentações, dos perigos, é porque Ele sabe que Ele levou todo o nosso fardo, todo o nosso peso, e como ouvimos na semana passada, Ele oferece para a gente algo mais leve, algo mais frágil, para a gente poder carregar, para a gente poder suportar. Mas a última realidade que a gente encontra nesse texto, é que aponta aqui para a nossa esperança. O texto nos mostra então a realidade da vida. Porque, meus irmãos, Jesus não é aquele que simplesmente se comove, que sabe, que sente, que sofre com a gente, mas Jesus é aquele que tem poder para curar a gente. Jesus é aquele que tem poder para mudar a história da gente. Jesus é aquele que tem poder para sarar as nossas feridas, para transformar a nossa dor, o nosso pranto em alegria, a nossa morte em vida, para a glória dEle. E Ele, sendo perfeitamente homem, que sabe o que é sofrer, que entende a sua dor, sua angústia, a morte, Ele é também perfeitamente Deus, que tem poder e triunfa sobre tudo isso. Ele é o mesmo que chora, como também é o mesmo que tem poder para dizer: Lázaro, vem para fora. E esse homem morto há 4 dias se levanta e sai. Jesus é aquele que tem poder, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é aquele que ordena e as coisas acontecem. Diante daquele cenário, os judeus não esperavam qualquer milagre, talvez a própria família de Lázaro também não. A própria Marta, que há pouco havia declarado sua fé, diz para Cristo, quando Ele manda tirar a pedra: Jesus, já tem 4 dias, já está fedendo, não vai dar certo. Está ruim aqui. Interessante que Marta sabia que Jesus já havia ressuscitado mortos. Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo. Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim.
Mas nesses dois casos, a morte tinha acontecido recentemente. Aqui agora já tinha 4 dias, já estava cheirando mal. Lázaro já estava em um estado avançado de decomposição. O efeito das ervas aromáticas que eram utilizadas na preparação do corpo já devia ter passado. Mesmo naquele momento de incredulidade, Marta consentiu. A pedra foi retirada. Nós temos aqui Cristo orando ao Pai, e nessa oração a gente percebe como Ele e o Pai são um, a conexão que o Filho tinha com o Pai, e Ele orando dessa forma, demonstrando para o povo, para quem estava ali, para nós, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, e então nós temos essas palavras de vida, Lázaro vem para fora, Lázaro vem para fora. Perceba o poder da palavra de Jesus. É pelo poder da sua palavra que o morto torna a ter vida. É pelo poder da sua palavra que a morte é derrotada. É pelo poder da palavra de Jesus que a dor, o choro e a tristeza dão lugar à alegria. É pela palavra de Deus que a glória de Deus é manifestada. Pelo poder da palavra brota aqui esperança, onde havia luto e desesperança. Esse é o poder de Cristo, esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da palavra de Deus. Lázaro, venha para fora. E nós vislumbramos aqui então a realidade da vida. E a vida aqui em 2 aspectos, a vida física, mas a vida espiritual. O poder de Cristo, pela sua palavra, despertou Lázaro fisicamente. Mesmo depois dessa enfermidade que levou Lázaro à morte, 4 dias sepultado, quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Ele se levanta e sai, porque Cristo tem poder sobre as nossas enfermidades físicas também. Nós olhamos nos evangelhos e temos meditado no evangelho de Mateus quantas curas físicas Jesus operou. Tudo isso para manifestar o poder e a glória de Jesus. Sobre o nosso físico também. Sobre as nossas necessidades terrenas também. Mas certamente o maior destaque aqui, queridos, aponta para uma realidade ainda mais importante e essencial para todo homem, que é o poder de Jesus para dar vida espiritual. O texto nos diz que, no verso 45, que muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, quando viram o que Jesus fez, ou seja, a sua palavra, o seu poder, eles creram em Jesus. Colocaram sua fé em Jesus Cristo. Esses homens, nesse momento em que creem em Jesus, creem que Ele é a vida, creem que Ele é a ressurreição, passam pelo mesmo processo de Lázaro. Na verdade, a cura de Lázaro serve para ilustrar o que acontece com todo homem que encontra Jesus Cristo. O homem que estava morto, ouve Jesus chamando e vem para fora ao encontro de Jesus. Assim também quando nós cremos em Cristo, os nossos olhos espirituais se abrem e a gente consegue contemplar quem Ele é. O nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa esperança, o nosso tudo. Os olhos daqueles homens são desvendados, assim como aquele morto recebeu vida. Assim como aquele homem sai do sepulcro, aqueles homens saem do estado de morte para um estado de vida, porque eles creem em Jesus e recebem a vida daquele que é a própria vida. E é por isso que Jesus disse que essas pessoas que creem nele, mesmo que morram, vão viver, porque nós já recebemos a vida mais importante, a vida eterna com Deus. A nossa vida não se limita aqui agora. Se assim o fosse, como diz Paulo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. O Senhor já nos deu uma vida que excede muito a essa vida aqui. E uma vida que nós já podemos experimentar aqui agora, porque a vida eterna é esta, é conhecer a Deus
como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. É relacionamento com Jesus. Já podemos desfrutar do que vai ser a eternidade um pouquinho aqui agora, quando nós estamos aqui com os nossos irmãos, celebrando, cantando, declarando aquilo que Ele é, nós experimentamos um pouquinho do que vai ser no céu, quando juntos celebraremos por toda a eternidade o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou. Ele nos dá vida, e essa é uma realidade que somente aquele que crê em Jesus Cristo, não apenas conhece, não apenas ouviu, não apenas já veio aqui na igreja, ou nasceu em um lar cristão, mas aquele que crê de fato em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode experimentar. Meus irmãos, essas realidades, como a própria palavra diz, são realidades. Isso é verdade. Isso é real. Isso não é história. Isso não é apenas um conhecimento, uma doutrina. Isso é verdade de Deus. A morte está presente e é presente na minha e na sua vida. Alguém já disse que a cada dia nós morremos um pouquinho. E um dia nós enfrentaremos a morte de verdade. E essa é uma máxima que todo homem precisa levar. Estar pronto para viver, mas estar pronto também para morrer. O que você pensa a respeito disso? O que será quando você fechar os seus olhos aqui nessa terra? Você tem convicção do que vai acontecer com você? Você sabe para onde você vai? A palavra é muito clara, e Cristo aqui é muito claro, quando Ele diz que nós podemos ter a certeza do que vai acontecer. Porque aquele que crê nele, crê em Jesus Cristo, ainda que morra, vai viver. Existe vida para aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador, como Redentor, como tudo da vida deles. Você crê em Cristo. Ele é tudo para você. Ele é aquilo que você mais deseja. Você vive de fato para Jesus. Essa palavra nos traz consolo. O consolo de saber que Ele sabe exatamente dos seus temores. Ele sabe exatamente das suas fraquezas, da sua aflição, e Ele se compadece disso. Ele não se compadece apenas de falar. Quantas vezes nós já fizemos isso? A gente vê o sofrimento do outro, fala que está orando e muitas vezes nem ora, diz que se compadece, que sente muito, mas é apenas da boca para fora. Fala isso por palavras. Mas Jesus não se compadeceu apenas por palavras. Ele tanto se compadeceu por nós, que Ele se encarnou para sentir a nossa dor na pele. Ele foi crucificado, Ele foi morto, Ele foi rejeitado por Deus, rejeitado pelo Pai na cruz. Sentiu o peso da ira de Deus, que eu e você deveríamos sentir. Deveríamos beber o cálice da ira de Deus, mas foi Ele que bebeu na cruz, para que eu e você pudéssemos ser sarados das nossas dores, das nossas enfermidades, das nossas chagas. Ele se compadece de mim e de você. Mas muito mais do que se compadecer, Jesus traz para a gente a esperança para a nossa dor, que é Ele mesmo, que é a sua palavra, que é a sua pessoa. Ele nos chama e tem poder para reverter a minha e a sua situação. Pela sua palavra Ele chamou Lázaro, vem para fora. Pela sua palavra Ele chama a mim e você nessa noite. André, vem para fora, vem para mim. Vem me conhecer. Vem ter relacionamento comigo.
Vem experimentar do meu amor, da minha graça. Ele chama a mim, você, nessa noite, venha para fora. Venha ver o que eu fiz por você. Pela sua palavra, Ele tem chamado homens e mulheres ao longo da história, como chamou Lázaro, e conferindo-lhes vida e vida em abundância. Uma vida que você não vai encontrar nesse mundo. Você não vai encontrar nos seus estudos, você não vai encontrar nos seus relacionamentos, você não vai encontrar nos prazeres aqui dessa terra. Uma vida que você só pode encontrar nele, porque Ele é a própria vida. E como todos os atos de Jesus, que nós já temos meditado até aqui, diante disso que Ele é, dessas realidades que Ele apresenta, não há uma terceira via, meus irmãos. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Ou ouvindo o que Jesus fala, como Ele nos chama, vendo o que Ele fez, conhecendo quem Ele é, ou a gente crê, como muitos aqui viram e creram, tiveram seus ouvidos abertos, seus olhos abertos, contemplaram Cristo como seu Salvador, ou a gente vai rejeitar. E vai como muitos aqui fizeram também, vão sair contando para os fariseus, denunciando o que Jesus fez. E disso aqui vai resultar muitas das perseguições até a crucificação de Jesus. E nós precisamos sempre nos perguntar de que lado a gente está. Do lado daqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ou nós temos rejeitado a Cristo, rejeitado o seu poder, rejeitado a sua palavra. Que o Senhor possa abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, tirar a pedra de frente do seu sepulcro e te chamar para fora. Você possa ir em direção dele, encontrar aquele que é a própria vida, Jesus Cristo.